Oi pessoal, meu nome é Renata Centurion, para quem não me conhece, eu sou sócia-diretora para Winning by Design da América Latina. E hoje eu tive o prazer de ser convidada como uma influenciadora aqui do LinkedIn e eu trouxe uma pessoa que eu adoro, que foi uma das primeiras pessoas que a gente treinou lá na Zigo, quando a gente começou a cooperação no Brasil. Rafa Kreutz, prazer te receber aqui, você estava lá em Portugal. Foi muito legal o nosso papo pelo LinkedIn lá pra gente se conectar de novo, sem rever, né? Quanto tempo faz isso? Foi 2018, né? 2018, faz tempo, hein? Foi um marco na minha carreira, a tua consultoria lá na Zigo. Acho que para todos nós que passamos pela Zigo, eu comentei contigo que ontem encontrei a galera que trabalhava comigo lá em vendas na Zigo e foi incrível, todo mundo lembra de ti. Eu comentei com eles, amanhã eu vou bater um papo com a Rê. E eles, legal. Demais. Foi um marco muito grande e tenho certeza que eu sempre vou levando para minha carreira toda a consultoria que tu deu lá e foi muito legal. Assim. E é engraçado, né? Porque a gente fala isso quando a gente está treinando, as pessoas, cara, isso aqui você vai usar para sua vida, usa esse framework. Né? Falando do Talker, que é um negócio de comunicação para a vida inteira, eles são simples e são efetivos. Exato. E eu queria saber, Rafa, a gente estava conversando um pouquinho ali no backstage, mas eu queria saber, assim, o que de lá para cá mudou na sua vida, que hoje você é diretor da EY, lá em Portugal. Talvez quem esteja nos assistindo tenha também essa ambição. Quer saber como é que você chegou lá? Porque você na Zigo você era vendedor, né? O que aconteceu na sua vida, de uma maneira resumida, né? Quantos anos você tinha naquela época? Tinha 26. 26 anos, uma criança, 27, gente. Baby. Exato. E agora você tá com? 33, né? Ainda jovem. Ainda super jovem, claro. Mas o que aconteceu de lá pra cá? Sim. Acho que lá na Zigo essa consultoria que nós tivemos foi um marco para a empresa e para nós e conseguir levar esse aprendizado muito à risca, entender como os frameworks funcionam para nos ajudar no dia a dia de vendas, mas eu também sempre tive um perfil muito crítico e analítico. Eu lembro, eu brincava muito com o Cadu na época lá, o nosso diretor na Zigo. Cadu me encontrou outro dia em São Paulo. Pô, tô em São Paulo, vamos se encontrar. Agora ele tá viajando por aí, né? Sim. E eu brincava com ele e falava, cara, olha, eu montava planilhas minhas de números e tal, eu sempre levava muito esse olhar de gestão, como vendedor mesmo, sempre ajudei muito ele nesse olhar de gestão, ele sempre valorizou muito isso de mim como vendedor, também para ajudar o time com ferramentas, eu criava ferramentas e tal. Isso foi me ajudando a crescer a minha visão de querer liderar um time, uma equipa, como se diz em Portugal. Liderar um time de vendas e poder estruturar. Eu sempre fui um vendedor muito de processos, olhar para processos, como que eu posso melhorar as minhas vendas com processos e as reuniões também, né, com os frameworks que a gente aprende. E isso que eu fui levando, assim, isso me fez destacar muito sempre na minha carreira. Eu mudei da Zigo diretamente para a EY, veio essa oportunidade de mudar para Portugal. Fui para lá como vendedor para o programa de parcerias, né, não era vendedor direto, fiquei um ano mais ou menos e consegui me destacar. A EY também me deu muitas oportunidades também de aprender e também de compartilhar o que eu já tinha aprendido no mercado aqui do Brasil, que somos muito evoluídos, o mercado brasileiro é incrivelmente evoluído. Olha só que legal. Eu costumo dizer até com eles e comentar, e os portugueses sabem disso, eles olham o Brasil como uma referência, assim como nós muitas vezes olhamos os Estados Unidos como referência. Então eu consegui trazer um pouco desse conhecimento e ajudar a EY a crescer também, foram me valorizando, e com isso fui assumindo novos desafios, fui para o time de vendas, depois virei o diretor, hoje em dia estou liderando um time de 9 pessoas, 10 pessoas. Então foi o meu crescimento. Muito bem, cara, parabéns, que orgulho! É isso. Muito legal, mas se a gente pensar assim, qual é a importância dos processos em tudo que você faz hoje como diretor? Você tem uma série de outras responsabilidades, né, que talvez você não tivesse como vendedor. Se você tiver que olhar para processos dentro da empresa, porque a gente fala isso muito, talvez você tenha sentido isso na pele, né? Qual a importância dos processos dentro das empresas quando você quer escalar suas vendas lá dentro? Eu acho que é conseguir te dar insights, né, produtivos de como está a tua operação. E quando tu faz pequenos ajustes, assim, às vezes um mínimo detalhe no ajuste de um processo, numa automação que tu cria, num fluxo novo que tu cria, já muda totalmente teus números, tu consegue ir pouco a pouco escalando, sabe? E não só isso, como tu comentou lá, tem outras responsabilidades, né? Eu também olho muito como o processo pode ajudar o meu time na operação, né? Então, às vezes eu tenho brigas saudáveis, né? Com o nosso diretor de cima, com o CEO da empresa, para nós termos formas de ajudar o time a ser mais produtivo e vender mais, né? Sempre olhando para o time. Eu acho que o processo tem que estar mais focado no time e menos no que a empresa quer, digamos assim. É fazer o time
olhar para o processo como algo saudável para eles também. Isso vai ajudar muito a fazer funcionar, porque senão, de outra forma, não. E é interessante, né, quando a gente fala sobre isso, como é que a gente faz para organizar o processo, porque muitas vezes a gente conversa com a empresa, o cara fala, pô, eu quero dobrar minha venda, vou dobrar o número de vendedores. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão perder muito dinheiro. Assim, pra gente organizar isso, a gente precisa organizar o processo, a gente organiza, tira os gaps e a gente começa a organizar isso para que os processos comecem a trabalhar a nosso favor. E aí a gente ajuda vendas, porque vendedor, por natureza, não gosta assim tanto de processo. Não gosta. Tem que ser fácil de fazer, senão vai acabar pulando a etapa, porque ele quer estar em reunião, vender, estar com o cliente. Então assim, se a gente tiver que dar um hackzinho pro pessoal que está nos ouvindo, qual seria assim, o que fez você mudar da água pro vinho, fez você, cara, escalar, ser o cara que foi contratado, não só como vendedor, mas também como diretor da empresa, qual seria esse hack? Eu acho que assim, pra mim o que funcionou foi trabalhar bastante, obviamente, né? Claro. Mas também o pessoal acha que não tem que trabalhar, pensar fora da caixa, sabe? Pensar fora da caixa, trazer ideias que a empresa olhe com cuidado para aquilo e te vá valorizando pouco a pouco, sabe? Acho que a Egoi sempre me deu muito essa liberdade, eu gosto muito desse lado da Egoi, assim, sempre me deu essa liberdade de criar, de inventar, de poder criar coisas novas, e com isso eu fui evoluindo na minha carreira também, aprendendo muito. Foi o meu primeiro papel de liderança. Com certeza. E qual que é a diferença de liderança, né? Qual que é a grande diferença que você acha do papel de vendas do papel de liderança? Você acha que todo vendedor pode ser um líder? É bem diferente a função, porque eu preciso estar orientando o meu time a vender, eu preciso saber como fazê-los vender, né? Muitas vezes. E a minha venda é complexa, é venda enterprise, é complexa, então é muito técnico também, às vezes eu preciso estar presente numa reunião ou outra também. Então, eu acho que a diferença é muito grande. Inclusive, tem muitos vendedores que me perguntam isso. Será que é meu passo também? Às vezes não é só esse caminho, né? Tu pode se especializar, ir muito focado, ser um vendedor mais técnico, um vendedor, ou mudar para a área de operações. Também há muitas áreas que tu pode migrar, né? E é interessante porque, às vezes, a gente vê, as pessoas pensam que o caminho natural do vendedor é se tornar um líder. Nem sempre, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer esse desafio para ela. Porque para você ser líder, você precisa se doar demais para as pessoas, né? Você precisa ajudar o tempo todo as pessoas, você tem que ter uma resiliência muito grande. Não é só motivar, é estar junto. É psicólogo. Muito psicólogo. Né? E eu acho que tem essa coisa, e nem todo mundo quer isso para a vida, e tudo bem. Mas quando eu sei, eu acho que tem muito de autoconhecimento. Quando eu sei o que eu quero, aí eu consigo dar os próximos passos. E tudo bem se não for isso para você, né, que tá talvez não assistindo. E aí dá para arriscar. Eu nunca soube de certeza se eu queria sair de vendas para área operacional ou liderança. Operacional ou liderança? Eu poderia ir para uma área de revenue operations, por exemplo, né, porque eu gostava muito de processos técnicos. Mas eu senti que eu poderia apoiar muito na área de liderança, ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Eu tenho esse feedback constante do meu time, é óbvio que alguns eu consigo ajudar mais do que outros, talvez porque são mais júnior ou não, né? Mas eu tenho esse feedback constante, que eu tenho ajudado as pessoas a se desenvolverem. Isso é muito gratificante, sabe? Como líder, como pessoa, é muito bom ouvir isso. Excelente, muito bom. Então tá bom, então pra gente finalizar a nossa conversa aqui, eu vou deixar um recado. Se você acha que você pode ser líder, né? Não é... A gente só vê o pedacinho de fora ali do iceberg. Então acho que tem muito para se desenvolver, tem muito para estudar, provavelmente você estudou muito. Então deixa esse recado para vocês. Se você quer ser líder, né? Eu acho que tem um grande caminho normalmente pela frente, mas queria deixar para você, para a gente finalizar o nosso toque, o que você gostaria de deixar de recado aqui final? Eu acho que manter essa conexão sempre é muito importante, né? Acho que a gente estava muito tempo sem se falar e do nada se conectou de novo no LinkedIn, parece que foi ontem que a gente se falou. Esses contatos são muito importantes, eu mantenho contato com todo mundo que eu trabalhei no passado, uma relação muito saudável, muito boa. Por exemplo, uma pessoa que eu lembrei agora, o Leandro Moura, por exemplo, Nossa, é uma grande referência de liderança para mim. Ele também assumiu a liderança da Zigo quando eu saí. Então, a gente sempre está trocando figurinha. Ele já fez treinamento para o meu time, por exemplo. Legal. Então, manter esse contato, acho que é uma coisa muito importante e o LinkedIn ajuda muito nisso. A gente está sempre se olhando. Com certeza. A gente saber usar da forma correta, né? Exato. De conexão, de como é que a gente traz as pessoas, sempre oferecendo alguma coisa em troca, né? Eu acho que a gente primeiro oferece, depois a gente pode pedir alguma coisa para a gente poder se ajudar e aumentar esse network. Muito Obrigado bom. pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Valeu. Tchau, gente.